Você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás. E eu sou a Carol. O nosso segundo episódio sobre corte, acasalamento e vida conjugal no mundo animal vai ser com as baleias jubarte. Para isso, a gente convidou a professora doutora Renata Souza Lima. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autoridade internacional no estudo de baleia jubarte. Seja bem-vinda, Renata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Antes de começar o nosso segundo episódio sobre acasalamento e reprodução das baleias jubarte, a gente gostaria de lembrar vocês mais uma vez de se inscreverem nos canais da Sociedade Brasileira de Bioacústica e acompanharem o nosso conteúdo por lá. Se você estiver ouvindo no Spotify, clica no coraçãozinho na página do podcast. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um like nesse episódio, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho para sempre saber quando sai episódio novo. Como a gente comentou no episódio passado, nós finalizamos uma disciplina sobre divulgação científica, que é o que a gente mais tenta fazer aqui. E a gente conseguiu aprender muita coisa. Então a gente está tentando aplicar esse novo conhecimento tanto no episódio anterior, sobre os papagaios do mangue, como nesse e nos próximos episódios. A gente sempre comenta, mas quer reforçar a importância da divulgação científica. Muito conhecimento é construído e discutido apenas dentro da academia, e principalmente nesse momento de negacionismo extremo, é essencial difundir esse conhecimento e aproximar as pessoas da ciência. Nós somos muito gratos por todas as chances que temos de nos aprofundar nesse assunto e esperamos trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. A gente também quer agradecer muito à professora Patrícia Izar e ao professor Nicolas Chalini, que fazem esse trabalho incrível no curso de Psicologia Experimental da USP, sempre incentivando as e os estudantes a produzirem divulgação científica crítica e de qualidade. E a gente fica muito feliz de ter tido essa experiência com eles. Lembrando que se você tem qualquer sugestão ou dúvida, pode entrar em contato com a gente. Pode ser via e-mail ou nos comentários do episódio. A gente vai ficar muito feliz com a troca de informações e a gente está sempre de ouvidos abertos. E para o próximo episódio, a gente queria a participação de vocês. Como hoje, o dia em que a gente está lançando esse episódio é sexta-feira 13, dia do azar, a gente quer convidar você a compartilhar suas histórias de azar no campo. Então, se você estiver escutando esse episódio até o dia 23 de agosto de 2021, mande a sua história contada pra gente. Você vai encontrar um link para o formulário de envio na descrição do episódio. Então, se você perdeu seu gravador no campo, atolou seu carro, esqueceu as pilhas por um campo a 500 km da sua cidade, fugiu de cobras, macacos pregos, gestores de parques enfurecidos, conta mais pra gente rir todo mundo junto. Então é isso, gente. Valeu! Agora vamos lá pro episódio. Tu pode falar um pouco pra gente quem que são as baleias jubarte, onde que elas vivem, que áreas que elas habitam, o que elas comem, como é que é a dinâmica dessa espécie? Bom, as baleias jubarte são animais cosmopolitas, São cetáceos, grandes baleias que têm barbatanas ao invés de dentes, então são parte, do grupo que a gente chama de misticetos. As baleias jubartes, elas são famosas por serem acrobatas, Elas fazem um monte de saltos e comportamentos aéreos, Fora da água, na superfície da água. E também são famosas pelas grandes nadadeiras peitorais, e daí o nome, megaptera, grandes asas. E pelo seu canto, o canto que os machos fazem na época, principalmente na época de reprodução, São a cantada dos machos para as fêmeas. Elas são inclusive conhecidas como baleias cantoras, Rê? Exatamente, são conhecidas como baleias cantoras. E ao longo do ano, como é que é o comportamento das baleias? Aonde que elas ficam em cada parte do ano e quando que elas decidem que é a época para acasalar? As baleias jubarte, elas são migratórias, Então, somente uma população não migra, residente o ano inteiro, que é a população do Mar da Arábia. Mas todas as outras populações de baleia jubarte, elas se deslocam, das áreas de alimentação nas latitudes maiores para as áreas de reprodução mais perto dos trópicos.
Então, nos polos elas se alimentam geralmente de copépodos, crio, né, ou pequenos peixinhos, e elas vêm migrando com rotas mais ou menos definidas até essas áreas mais quentes, né? Também se acha que são mais desprovidas de predadores para ter os seus filhotes e acasalar. Quem que preda uma baleia? Nós, humanos, né, quase acabamos com as baleias, todas as baleias, né, inclusive a jubarte, né, quando a gente caçava a baleia para aproveitar o óleo, o osso e a carne desses animais. Mas depois da moratória que foi imposta, né, a caça das baleias, aí elas voltaram, né, a ter só pressão de predação dos predadores naturais, né, que são as orcas e tubarões. Os tubarões, eles em geral predam carcaças ou indivíduos muito jovens que têm algum problema assim no nascimento, né? Mas as orcas, elas coordenam emboscadas, né, e podem realmente predar ou pelo menos machucar principalmente a cauda das baleias jubartes. Love is all that I am. Quais locais do mundo que ocorre a migração das baleias jubarte? Quais são os sítios de acasalamento delas? São vários. A gente tem a população mundial das baleias dividida pela Comissão Internacional da Baleia através de estoques reprodutivos, né? Esses estoques, eles são definidos a partir exatamente desses locais onde elas vão reproduzir. Então, no hemisfério sul, são 7 estoques reprodutivos. Estoque A, B, C, D, E, F, G. E 6 áreas onde elas se alimentam, no Polo Sul, próximo ao continente antártico. E as áreas de alimentação são consideradas 7 áreas de alimentação e 6 estoques reprodutivos ao longo do globo. Como é que a sazonalidade coordena essa migração? Então, é a temperatura que influencia onde elas vão se alimentar e onde elas vão se reproduzir, por exemplo? Isso não é completamente elucidado, não. Mas o que a gente sabe é que a produtividade, né, das águas, ela tem uma influência muito grande no timing de migração desses animais, ou seja, quando que elas vão decidir sair de um local onde elas estão se alimentando e ir migrar, né? Então tem uma questão, claro, cronobiológica, né, hormonal, ligada à reprodução, mas também tem um fator influenciador que é a produtividade no local que elas estão se alimentando, né? Eu queria te perguntar da organização social das baleias. Então elas vivem em grupos, a mãe e seus filhotes, todos eles migram juntos? Não existe uma sociedade, né, um grupo social definido nessa espécie, não, em baleias jubartes, não. O que existe é uma sociedade fusão, né, onde o grupo que dura mais, né, que tem uma duração maior, é a associação entre a fêmea, mãe, e seu filhote, né, que pode durar até 2 anos. Mas o restante dos animais, eles vão se associar e dissociar de forma quase que aleatória, né? Então é muito difícil a gente falar que existe grupos sociais. A gente vê associações entre indivíduos, 2 adultos, que a gente chama de duplas, a gente vê mãe e filhote, a gente vê mãe, filhote e um outro indivíduo que a gente em geral chama de escorte principal, né, que pode ser, e na maioria das vezes é um macho que está tentando acasalar com aquela fêmea, e isso eu estou falando aqui nas áreas de reprodução, tá? Em alguns lugares do mundo existem os megapods, né, os supergrupos
né, que são agregações muito grandes de mais de centenas de baleias, na realidade, né, 100, 200 baleias jubartes, e também a explicação de por que ocorrem esses grupos também a gente não sabe muito bem ainda. E existem também os grupos competitivos aqui nas áreas de reprodução, onde uma baleia fêmea central, ela está sendo perseguida, né, por vários outros indivíduos, em geral machos, que estão tentando cópula com aquela fêmea, né? Agora, como existe dimorfismo sexual nessa espécie, ou seja, os sexos são um pouco diferentes, e no caso da baleia jubarte o tamanho da fêmea, né? A fêmea é um pouco maior que os machos, e isso permite que ela evada, né? Que ela nade com mais eficiência e consiga escapar desse assédio dos machos que estão tentando copular com ela. E é uma forma também dela escolher o macho que vai acompanhá-la, então como escorte principal, né, que pode, sendo maior, acompanhar melhor a fêmea e ter uma chance maior de cópula com ela. Ô Rei, isso explica então aquelas expedições, né, de ecoturismo para observação de baleias jubarte na época reprodutiva, em que o pessoal avista várias baleias, por exemplo. Então não são grupos sociais formados, né? Não. Tá. O que acontece é quando as pessoas vão observar baleias, né? O barco que está operando esse tipo de turismo tem que seguir algumas regras, né? E você não pode, segundo as regras brasileiras, permanecer mais do que meia hora junto de um grupo, né, que você está observando. Mas quando a gente faz pesquisa e tem uma licença especial para fazer pesquisa, você pode acompanhar esses grupos por mais tempo, né? E aí você vê que os grupos, esses grandes grupos competitivos, eles vão se modificando, né? Então, se você segue uma fêmea em particular, você pode ver ela cheia de machos, tentando copular com ela, e depois de um tempo, alguns machos eles vão desistir, vão desassociar desse grupo e vão sair ou em duplas, ou solitários, ou em trios. E a gente pode escolher seguir um desses grupos, acompanhar e ver como é que a dinâmica dessas interações, dessas associações entre os indivíduos acontece. É difícil, né? Porque vai ter uma hora que vai anoitecer e aí o barco tem que voltar para um porto seguro. E você também perde o visual das baleias e passa realmente a não conseguir acompanhar, né, exatamente como que isso se dá ao longo do tempo. Você acha então que é válido essa legislação que, por exemplo, norteia esses barcos de ecoturismo a ficarem só 30 minutos com os grupos de baleia? Porque se elas se dissociam e, por exemplo, a fêmea vai para um outro grupo, ou então ela permanece com outro macho, e esse barco continua, ele troca de grupo, mas ele mantém os indivíduos, o estresse é o mesmo, não é? Não, e por isso que existe na legislação atual esse tempo máximo de permanência junto a qualquer grupo. Seriam 30 minutos. Então, as baleias, elas têm a capacidade de evadir uma área onde tem algum distúrbio que está afetando negativamente, né, o comportamento daquele indivíduo. Os barcos de turismo, eles devem permanecer avistando esses grupos com uma distância superior a 50 metros, né? Eu acho que 50 não, eu acho que são 100 metros, desculpa. Permanecer exatamente esse limite de 30 minutos, né? E não entrar no meio do grupo. O motor deve ficar em neutro, não deve ficar ligado numa marcha, né? Então, é como se o barco estivesse derivando com o motor em neutro, ou seja, elas percebem que tem um motor ligado ali, então isso permite a escolha de sair daquele local ou não, a escolha dos animais. Então, eu creio que a nossa legislação é uma legislação boa,
que permite regulamentar de forma sustentável o turismo aqui no Brasil. Eu acho que eu foquei bastante nisso, porque principalmente esse episódio, né, mas todos de um modo geral, eles são muito voltados para a divulgação científica e para transmitir esse conhecimento que a gente tem tão técnico, né, para as pessoas. Até para que elas consigam fazer escolhas sobre o próprio turismo sustentável, porque a gente sabe que tem turismo predatório também. Então, quando elas conhecem essa legislação e elas conhecem todas as normas que regem o ecoturismo quando ele é feito da forma correta, elas conseguem inclusive pressionar, né, para que o turismo seja feito da forma correta, para que a observação de baleias seja feita da forma correta. Então eu acho que foi super legal você deixar isso tão explicadinho, sabe? Então eu vou dar mais um recadinho. Então pode dar, claro. Quando você está a bordo de uma embarcação, né, de turismo, e o animal em geral está mais calmo, mais parado, ou uma fêmea com um filhote pode estar em repouso, ela pode estar amamentando o seu filhote. Então, parece que o animal não está fazendo nada, né? E aí existem alguns operadores que agem de uma forma ilegal e que começam a mudar, né, o giro do motor para estimular um comportamento que perturbe o animal, né? Então, você vai ver o operador ligando o motor, e aí ela começa a se irritar, a baleia vai se irritar, vai apresentar algum comportamento de bater a caudal ou se assustar, né? E vai mostrar um pouco mais do seu corpo. E eles fazem isso para dar chance para os turistas de fotografar algo a mais do que somente uma nadadeira dorsal. Mas isso é terrível, gente. Isso não pode. Então, se vocês virem esse tipo de operação, vocês, por favor, né, liguem para o IBAMA, liguem para os órgãos reguladores do turismo na sua região e denuncie esse tipo de operação, porque o que vai fazer é só afastar os animais daquela área e diminuir esse turismo de observação de baleias, que é tão maravilhoso, né, dá uma oportunidade tão bacana das pessoas conhecerem os animais e também dar essa alternativa, né, econômica para as pessoas locais que operam o turismo. Então, façam um turismo responsável e não apoiem esse turismo predatório que perturba, né, a paz das baleias que vêm aqui para o nosso litoral para descansar, para dar à luz aos seus filhotes, para amamentar e para se acasalar. Ai, perfeito, né? E muita gente não tem conhecimento, né? Eu mesma não sabia que existia essa prática, mas eu também não sabia que mesmo operadores e empresas de ecoturismo, né, que são regulamentadas e que são bem indicadas, eu não saberia dizer que elas estão tomando alguma atitude ali que sai, por exemplo, das normas ou que prejudica de alguma forma o bem-estar das baleias, né? Então é bom você falar e é bom que as pessoas escutem, porque assim elas conseguem optar por opções que não prejudiquem as baleias, porque elas estão indo lá justamente para apreciar, né? Sim, seria bem legal se tivesse alguma coisa como uma espécie de um código consumidor ali, sabe, que tivesse exposto em qualquer barco de observação para que a pessoa soubesse, quais que são as normas que tem, o que cada pessoa pode fazer, o que ela também deve exigir do operador da embarcação. Exatamente, mas tem operações aqui em vários locais da costa, esse turismo é feito de forma muito solta e que pode vir a prejudicar, sim, né? A gente viu que teve um recorde de encalhes de jubarte esse ano, né? Nunca encalhou tanta jubarte em tão pouco tempo no Brasil. E é claro que provavelmente o maior vilão não é o turismo de observação, né? São as redes fantasma, né? As redes de pesca que provocam o emalhamento desses animais e o afogamento desses animais. Então esse é o maior problema hoje. Como a população cresce muito, ela acaba ocupando as mesmas áreas de pesca no litoral brasileiro. Isso traz um conflito, né, grande. Então o ideal seria que houvesse uma forma um tipo de defeso da baleia jubarte também, e que as artes de pesca, nesse período do inverno, que é quando elas estão aqui na costa do Brasil, que as pessoas mudassem a arte de pesca para uma linha,
né, para outros tipos de pesca menos predatórias, menos perigosa para esses grandes cetáceos, né, e para o pequeno cetáceo também, para os golfinhos. É muito, muito perigoso, morre muito bicho em rede. A que distância que as baleias ficam da costa? Você comentou isso das redes, então a rede ela vai ter que ficar presa em uma rocha, alguma coisa, né? Que profundidade que elas nadam quando isso acontece? Que distância que elas estão da costa brasileira? As baleias jubarte aqui no Brasil, elas ocorrem em cima da plataforma continental, principalmente, tá? A área de concentração dessa espécie no Brasil é no Banco dos Abrolhos, que é uma parte mais alargada da nossa plataforma continental, ou seja, elas preferem estar em locais rasos, principalmente as fêmeas com seus filhotes, mas ao longo da migração, elas vão usar também porções oceânicas, né, aqui do Atlântico, então elas vão se deslocar dependendo de quando que a gente está observando esses animais, eles podem estar em águas costeiras, podem estar em cima da plataforma, da quebra da plataforma, né? E podem estar em águas oceânicas. Então, elas potencialmente têm uma sobreposição com diversas artes de pesca, né? Tanto as mais costeiras quanto a pesca industrial lá fora, né? Ô Rê, você comentou que elas vêm pra cá, pra costa brasileira, pra se reproduzirem, né? Isso. E como é que é esse comportamento de reprodução? Então, como é o processo de corte? Você comentou que os machos é que emitem a maior parte das vocalizações, né? Como é que funciona isso? As vocalizações, elas são produzidas por todos os indivíduos, tá? Então, fêmeas, machos, filhotes, jovens, todos produzem sons. O que é específico dos machos é o que a gente chama de canto ou canção, que é um arranjo musical, né? De notas, de unidades, de sons que são realmente ordenados, arranjados, né, em frases, em temas, né, que fazem uma melodia. E essa melodia ela é específica daquela estação reprodutiva. Então você tem cantos diversos em cada população do globo, né? Cada estoque reprodutivo vai ter uma canção que é específica daquele ano e daquele estoque. Então, quando a gente compara, né, canções de estoques diferentes, de populações diferentes, eles estão cantando mais ou menos a mesma coisa, a gente assume que eles estão tendo uma interação, nem que seja uma interação somente acústica, né, que eles estão se ouvindo e se copiando e aprendendo a canção uns com os outros. As fêmeas, elas não produzem esse tipo de canto, né? Elas conversam com seus filhotes de forma bem sutil. Então, as fêmeas sussurram com seus filhotes exatamente para não chamar a atenção dos machos, né? Que vão assediá-la, né? Para tentar uma cópula pós-parto, né? E isso pode trazer um perigo, né? Para o seu filhote ali que acabou de nascer. Então, existem algumas evidências de filhotes que foram mortos durante grupos competitivos, né? Os machos, eles realmente agridem, né? Eles se jogam em cima, eles atacam, né? Eles empurram, dão rabadas, né? Caudadas nos outros, né? Tentando assumir uma posição mais apropriada para acasalar com a fêmea. O interessante é que a gente nunca viu cópula aqui no Brasil, né? Não existe nenhum registro de observação de cópula no Brasil. A corte, né, ela é feita pelo macho que consegue assumir essa posição de escorte principal, ele acompanha a fêmea.
mas a gente não conseguiu até hoje acompanhar um par, né? Uma fêmea com escorte ou uma fêmea filhote escorte, tempo suficiente para vermos exatamente como que ocorre o acasalamento. Eu já fiquei muito tempo no mar e a coisa que eu acho mais incrível que eu já vi em termos de potencialmente ser corte é ver um escorte principal, né, rodeando uma fêmea e fazendo a exposição de caudal parada em torno dessa fêmea. E a fêmea estava com filhote também, enquanto cantava. Então, existe evidência em outros lugares do mundo, né, que esses escortes principais também cantam, continuam cantando ao acompanhar a fêmea. Então, mas a gente realmente não sabe qual seria a sequência da corte, né, ou se existe uma sequência estereotipada, né, que a fêmea, em determinado momento, vai aceitar acasalar com o macho. Isso, em baleia jubarte, é um pouco difícil de estudar. E vocês sabem mais ou menos quanto tempo dura essa formação de par, esse escorte? Então, ele não é permanente, né? Eles não formam casais, não há formação de casais em baleia jubarte. A gente não sabe realmente, né? O que existe de evidência científica publicada são indivíduos que foram marcados, né, com marcas implantadas e que mandam um sinal para o satélite que pode ser rastreado, né? E esses indivíduos marcados são acompanhados e existem alguns exemplos de indivíduos que se associaram por alguns dias, né? Agora, a gente não sabe se são fêmeas, se são machos e fêmeas. Eu acho que existe talvez uma evidência muito limitada de pares mesmo, né? Fêmea com macho, nesses tipos de associação, mas nada muito conclusivo, porque são muito poucos indivíduos que a gente consegue ter esse tipo de informação. Depois que ocorre o acasalamento, quanto tempo que dura a gravidez de uma baleia jubarte? Quanto tempo demora para o filhote adquirir autonomia? A gravidez, ela dura em torno de 11 meses, né? A partir do segundo ano, o filhote ele já começa a ficar mais independente. Então, ele nasce aqui, vamos dizer, aqui no Brasil, uma fêmea vem parir no Brasil, ela amamenta o seu filhote até que ele tenha gordura suficiente subcutânea, né, para poder fazer a migração com a mãe. E chegando lá na Antártica, ele vai aprender com a mãe a se alimentar e, em geral, esse baleote ele volta com a mãe para a área de reprodução aqui nos trópicos. Então, sai da área de alimentação, já grandinho, e ele pode se tornar independente da mãe durante a migração ou ainda permanecer com essa mãe, com a fêmea, até retornar à área de reprodução e lá se tornar independente. Então, fica com esse intervalo aí de 1 ano, talvez mais, quase 2 anos. Rei, como é que as populações e os indivíduos se reconhecem? Existem parâmetros do canto que eles conseguem se reconhecer, ou enfim, que eles usam para identificar qual é o seu grupo ou para onde eles vão? Existe uma identificação de grupo, né, vamos dizer, de a que população eu pertenço, se eu sou um macho, né, e eu faço uma canção. Mas eles aprendem também com outros machos, né? Agora, essa é uma ótima pergunta, porque a gente acha que quando nós estudamos a voz de um animal e que a gente consegue discriminar um indivíduo do outro, a gente já assume que eles conseguem se reconhecer também individualmente. Isso nem sempre é verdade. Às vezes os nossos computadores, as nossas análises revelam essas diferenças individuais, mas isso não quer dizer necessariamente que os animais têm esse nível de reconhecimento individual, porque precisa haver pressão seletiva, né? A evolução
precisa agir nesses indivíduos para que isso evolua, né? Então, por que eu teria uma vantagem se eu reconhecer o indivíduo da minha espécie, né? Se essa vantagem fizer que você ou reproduza mais, ou sobreviva mais, aí sim, né, você vai ver que o reconhecimento entre os indivíduos ele vai evoluir. A gente reconhece a voz individualmente, mas não há reconhecimento entre os indivíduos, né? Reconhecimento individual. Vai haver reconhecimento da espécie, né? Eu pertenço a essa espécie, né? Mas reconhecer fulano de ciclano, não necessariamente. Por que distância que consegue-se ouvir um som do canto de uma baleia? Nossa, ó, pergunta difícil, hein? Qual que seria a distância que você ouve uma baleia cantando? Vai depender de muita coisa. Vai depender da força que essa baleia está colocando na voz. Se ela estiver gritando, você provavelmente vai conseguir ouvir esse canto muito mais longe. Mas também vai depender da propagação do som naquele determinado local, né? Em alguns locais mais rasos, por exemplo, a propagação ela é pior do que em lugares mais profundos. E isso realmente vai depender de tanta coisa, né? Do perfil de temperatura e de pressão daquela área, né? E isso pode dobrar, né, o som, pode refratar, pode refletir e pode causar interações entre as ondas que vão atenuar o som. Então vai depender muito realmente daquele cenário de propagação do som específico daquela área, né? Então não tem como eu te dizer assim a distância que você ouve uma baleia, né? O que eu tenho para dizer, uma dica que eu dou é que se você estiver na superfície nadando, mergulhando, né? Se você afundar, é mais provável que você ouça o canto da baleia, porque na camada mais superficial, entre, né, o mar e o ar, né, tem uma camada ali na superfície da água que atenua sons que estão sendo produzidos dentro da água. Então, se alguém realmente quiser ouvir uma baleia, tem que se enfiar no mar, tem que mergulhar um pouquinho mais profundo. Quando vocês vão gravar as baleias, como é que vocês fazem? Que equipamento vocês usam? Que distância que vocês ficam? Como é que é esse processo todo? Aqui no Laboratório de Bioacústica, a gente usa vários tipos de sensores acústicos para estudar a baleia jubarte. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de utilizar os sistemas de gravação da Universidade de Cornell, porque eu fiz meu doutorado lá. E esses sistemas, eles são sistemas autônomos, né? Você larga o equipamento no mar, ancorado no fundo, e esse equipamento, ele vai arquivando, né, os sons que são gravados. E aí, quando você quer recuperar os dados, você tem que buscar esse equipamento, né, e recuperar esse equipamento instalado no fundo do mar. Então, esse é um tipo de tecnologia que a gente usa, que tem uma grande vantagem, que a gente não precisa perturbar o animal com a presença humana, num barco, por exemplo. A gente pode instalar um arranjo que vai cobrir uma área muito grande, né, que a gente não cobriria se a gente estivesse rebocando ou lançando um hidrofone portátil, né, que seria uma coisa mais pontual no tempo e no espaço. Então a gente consegue gravar de dia, de noite, por vários meses seguidos, continuamente, o som de baleia jubarte. E outra vantagem é que se esses sistemas estão sincronizados entre si, você consegue localizar a fonte de som, né? Então você consegue localizar aquela baleia quando ela estava emitindo aquele som, e como eles cantam continuamente até eu já gravei um cantor direto por mais de 24 horas, e você consegue, então, acompanhando o trajeto que esse macho faz enquanto ele está cantando. Então, tem várias vantagens para esse tipo de monitoramento acústico passivo, autônomo e
que arquiva os dados dentro do equipamento. Existem, claro, também outros tipos de equipamento, esses a gente ainda não usou, que são equipamentos que ficam fixos, como esses autônomos, porém eles têm uma boia e uma maneira de enviar os dados da superfície. Então, pode ser enviados ou por celular, ou por satélite, ou até por onda de rádio. Aqui no laboratório a gente também usa os hidrofones ligados a gravadores portáteis. A gente lança ao mar perto de um indivíduo focal, então para você ter a possibilidade de observar o comportamento do animal e gravar o som que esse animal está produzindo ao mesmo tempo e fazer essa conexão entre o contexto da vocalização, né, o contexto social, o contexto ecológico. E você pode também utilizar equipamentos rebocados, né? Nesse caso, você consegue detectar baleias de Barth, mas só a porção mais aguda, em geral, você consegue gravar, porque os graves, eles vão ser mascarados pelo ruído ou do motor da embarcação que está rebocando o seu cabo de hidrofones, ou do barulho mesmo, do fluxo da água passando no seu sensor. Então, a gente costuma filtrar, né, isso, né, esse ruído, e aí com o ruído a gente filtra também parte do canto mais grave das baleias jubarte, mas ainda é possível se detectar baleias jubarte com esses cabos rebocados. E um outro tipo de equipamento que a gente vai começar a testar agora, né, a gente tem até uma parceria, né, muito bacana com a Globalstar, com a Spot Brasil, que nos fornece, né, os rastreadores para a gente colocar no nosso equipamento. E a gente monta um equipamento junto com o pessoal do NOAA, que são equipamentos de deriva. Então a gente lança ao mar, esses equipamentos eles derivam soltos no mar e depois a gente recupera através de sinais redundantes de satélite e de rádio também. E aí a gente recupera os dados que estão sendo arquivados também nesse sistema de gravação. Existem metodologias diferentes no mundo inteiro. Você pode gravar baleia jubarte a partir de um glider, né, onde existe um sensor acústico acoplado a ele. Você pode usar drones que velejam na superfície da água. Existe assim muitos tipos de tecnologia. Existe cabeada no fundo do mar, né? Você tem cabos que são ligados a uma fonte em terra de energia, né? E que também armazenam os dados desses cabos submersos, né? E a Marinha Americana tem cabos submersos praticamente no planeta inteiro, então eles escutam os oceanos de forma muito sistemática, né? Com esse tipo de cabo submerso. Tecnologias novas surgem todo dia. E uma outra muito bacana são essas marcas que você insere ou coloca, né, através de ventosas na pele dos indivíduos, que vão também estar gravando os sons que aqueles animais produzem e os sons que eles estão recebendo, tanto de outros animais como ruído, né, de alguma atividade humana ou ruído natural daquele ambiente. Então a gente chama esses tags acústicos, né? Então é uma plétora mesmo de coisas que a gente pode lançar no mar ou colocar nos animais que nos ajudam aí a desvendar o que eles estão falando. Ô Rê, uma vez eu assisti um documentário e eles comentavam justamente sobre alguns ambientalistas e a população local no momento em que existia essa luta contra a caça às baleias, né? Então você tinha uma força, uma pressão por parte da caça muito grande, as baleias eram caçadas abertamente, e aí você começou todo esse movimento. E um dos comentários que eu vi nesse documentário era justamente da importância que o canto dessas baleias tinha
na hora de você mobilizar toda a população e os ativistas para que existisse então uma luta coletiva, né? No final das contas, todo esse trabalho que você faz e que tantos pesquisadores fazem e tantos métodos diferentes que a gente emprega em tantos lugares do mundo é para conhecer mais, divulgar mais, para conservar mais, né? Sim, com certeza. Somos uma espécie extremamente egocêntrica, né? Então, tudo que a gente descobre da natureza que parece com a gente valoriza mais, né? Então, quando se descobriu, né, os Payne, né, o Roger e a Katy Payne, descobriram esse arranjo melódico que os machos fazem. Na época eles nem sabiam que eram só os machos que cantavam. Eles descobriram o canto, a estrutura do canto, né, que notas são arranjadas em frases, que essas frases se repetem em temas, que os temas são cantados com uma ordem mais ou menos definida, né, com alguma variação. Isso, assim, deslumbrou muito a raça humana, né? Falou, poxa, então quer dizer que não somos só nós que produzimos música, melodia, né? E claro, tem as aves, né, canoras, né, os passarinhos, mas ninguém esperava que debaixo d'água houvessem compositores também, né? E isso foi sensibilizando a raça humana, né? Nós a pensarmos o que a gente estaria perdendo se a gente acabasse com essa espécie no mar. Então a gente começa a ver a perda, né? A perda e o valor do natural. E valorizar o natural é valorizar a nossa própria existência, porque a gente não sustenta a vida no planeta sem o resto todo das espécies que estão nesse momento presentes no planeta, que como nós são campeões da evolução, né? Conseguiram, através da história evolutiva, fixar seus genes e estarem presentes no planeta como nós. E nenhum tem importância maior do que o outro. Então a gente tem que parar de ser egocêntrico, né? E é importante se conhecer essas maravilhas da natureza. Tem muita coisa que a gente ainda não conhece, muita coisa muito parecida conosco, né? Se você não consegue se desvencilhar do egocentrismo, você ainda vê que somos muito parecidos, todos nós.